Olá, professor, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas fica aqui a minha saudação e a saudação do meu grupo, né, para o senhor. O meu grupo, além de mim, é composto pelo Robinson, a Natália, a Gisele e o Luiz. E eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre como que se deu essa execução desse trabalho, como a gente desenvolveu ele ao longo dessas 3 atividades que o senhor nos passou. Né? Nós resolvemos trabalhar no Miro, que foi uma ferramenta que a gente encontrou de estar trabalhando e em tempo real, cada um na sua cidade, né? Porque aqui nós temos gente do Rio, de São Paulo e eu que sou do Espírito Santo, cada um na sua cidade, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, podendo contribuir sempre, né? A gente resolveu trabalhar nessa ferramenta porque era uma ferramenta que auxiliava a gente quando a gente fosse descrever o trabalho, a gente não ia acabar não perdendo muito tempo e também não perdendo o trabalho caso aconteça de não salvar, né? A gente, como muitas das pessoas não tinham tempo para poder ficar fazendo encontros, né? A gente tratou do nosso trabalho todo por WhatsApp, pelo um grupo que nós criamos. E sempre aos domingos nós realizamos chamadas por Hangouts para a gente poder estar discutindo e alinhando alguns pontos a respeito desse trabalho. Né? A gente tratou esse trabalho totalmente dessa forma. Né? E a gente desenvolveu ele da seguinte maneira. Né? A primeira parte, a parte 1, a gente, quando foi criar a proto-personas, nós resolvemos criar 2 indivíduos que apresentassem características diferentes, que tivessem comportamentos diferentes, sentimentos e necessidades diferentes, para que elas possam agregar cada vez mais. Porque o público que consome a Amazon é um público muito diverso, né? Podendo ser de adolescente até idades mais avançadas. Então a gente resolveu focar em certos grupos que nós achamos que possuem grande consumo, né? Um é o Paulo Roberto, de 35 anos, e o outro é a Ana Cláudia, de 26 anos. Eles são residentes da região sudeste, porém apresentam características de vida e de comportamento totalmente diferentes, totalmente diversos e que iriam trazer um comportamento de compra totalmente diferente. Isso vai ficar claro lá na segunda atividade que eu irei falar mais à frente. Então, nessa primeira etapa, a gente tratou essas proto-personas dessa forma, né? Com 2 indivíduos, né, que são diferentes e que apresentam características diferentes. Então, nós procuramos o máximo possível enriquecer essas proto-personas, como você pode ver aí nesse link que estamos compartilhando do Miro, né? Logo mais abaixo, nós tratamos do pontos de contato, né? Assim como a interação que o usuário vai ter com o computador. No caso, a gente sendo o computador, né? Mas subentende-se aí que pode ser também o aplicativo, por conta do seguinte, como a Amazon é um serviço online, a gente imaginou que é o seguinte, partia da necessidade do indivíduo realizar uma compra, adquirir conhecimento. Aí ele busca através da sua solução um livro, por exemplo. Ele poderia ir atrás de uma palestra, poderia ir atrás de qualquer outra forma, mas que de qualquer forma resultaria num livro, porque nada mais fácil do que você ter um livro na sua mão, poder ler quando você tiver tempo, que ainda mais nessa vida corrida que nós temos, né? Então a gente tratou dos pontos de contato dessa forma, desde a sua identificação do problema, passando pela busca da solução, a decisão de compra, a busca do produto no aplicativo da Amazon. Aí entraria para todo como que se daria esse comportamento dentro do aplicativo, né? Realizando login, registrando o usuário, escolhendo o método de compra, se vai ser boleto, cartão de crédito ou PayPal, finalizando essa compra, o pagamento, acompanhando esse pedido e por fim receber esse produto e
obviamente, dar um feedback, né? Então, a gente tratou de pontos que seriam importantes nessa interação, como as evidências, né? O porquê que a pessoa, qual é a necessidade daquilo e como que essas evidências estão presentes em cada tópico desse que eu citei anteriormente, as ações que os usuários teriam, umas certas barreiras, né, que poderiam atrapalhar essa interação, a forma como ele iria, o seu humor, né, o que a gente chamou de estressômetro, né, como que ele iria se dar em relação a isso, e adicionamos nessa etapa o pensamento do usuário, que ele poderia estar pensando na hora, e as oportunidades, né, que foram feedbacks que você passou para a gente e você pediu para a gente poder estar exercitando isso daí, né? A gente achou que nesse primeiro momento a nossa entrega não estava tão completa. Então, essa outra parte, essa terceira parte, esse terceiro quadro que você está vendo aí, nós tratamos ele com um material mais complexo no terceiro momento. Passando para o segundo momento, a segunda atividade, nós tratamos o comportamento de compra de cada um, das duas proto-personas que nós tivemos. Então, a gente aí tratou a respeito de quais seriam as premissas que levariam cada um a realizar determinado comportamento em cada etapa, né? As jornadas, o que eles estão fazendo, o que estão pensando, o que estão sentindo, as suas experiências e as oportunidades. Aquelas mesmas, né? Não as mesmas, mas aquelas oportunidades que nós também citamos na atividade anterior e que foi adicionada. E logo mais abaixo, nós decidimos colocar a jornada dos usuários, assim também como possíveis problemas que poderiam vir a acontecer no momento, né? Como, por exemplo, na hora que você estiver adicionando o carrinho, o livro não está disponível no momento e você ter que voltar, né? Possíveis problemas que podem vir a acontecer durante a jornada e que a gente resolveu deixar isso de forma mais clara, né? E aqui, nessa segunda atividade, você consegue visualizar o comportamento de compra, né? A jornada do usuário das duas proto-personas. E no terceiro momento, que foi essa terceira atividade que o Senhor nos pediu, a gente atualizou as nossas proto-personas, deixando ela um pouco mais atrativa, né? Sem querer utilizar essa questão do azul para meninos e rosa para meninas, mas a gente resolveu dar uma cara para essas proto-personas, deixando ela um pouco mais animada, né, e atrativa para poder visualizar. E aí a gente tratou dos estágios de toda a compra, né? O procurar, o engajar, o ativado, o acompanhamento, tudo aquilo que você havia citado e solicitado para a gente lá na nossa primeira atividade que a gente não tinha compreendido muito bem. Então aí a gente tratou e descreveu todos os passos possíveis, né? Os passos, os objetivos do cliente, os objetivos do negócio, quais seriam os pontos de contato. Repare que se você der zoom, você vai ver como que seria o humor de cada usuário naquele exato momento, né? Tipo, quando ele estiver buscando uma categoria, quando ele estiver na home da Amazon, procurando a página de produtos adequada, né? Enfim, uma série de pontos que mostra o humor de cada um aí. E por fim, lá no final, a gente adicionou como que o indivíduo, né, não no caso agora de cada proto-persona em específico, como no quadro anterior, mas no geral. A gente adicionou o que ele estaria pensando, sentindo, suas oportunidades e também os KPIs. Os KPIs a gente tratou, como você pode observar, em cima de cada passo, né? A relevância, a credibilidade, as features de informações, quais são as KPIs que nós utilizaríamos em cada estágio. Bom, de qualquer forma, esse é o nosso trabalho. Eu espero que o senhor fique satisfeito com todo esse nosso trabalho e até a próxima. Obrigado, professor.